Bitcoin hoje não fazendo nenhum movimento brusco, a gente vai ter isso até terça-feira, já que segunda a gente vai ter um dia off de negociações. Então a gente vai ter simplesmente uns dias para pensar e ver quais dados o mercado está mostrando para a gente. Então você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E essa aula aqui, isso aqui vai ser em formato de aula para o nosso treinamento. Eu vou adicionar essa aula aqui para o treinamento, então você vai ter uma palhinha do que geralmente eu passo lá. E se você quiser saber mais, o link está na descrição aí para você conhecer o nosso treinamento, para você ficar fera nesse mercado. E olha só, o que eu resolvi fazer hoje? Um modelo para gente que pode indicar que o mercado ele tá fazendo um movimento para continuar subindo. A gente vai ter simplesmente a base disso tudo a partir de um canal. Nós temos, você sabe que um canal ele é formado, né, por uma resistência e um suporte. A gente tem um canal simplesmente quando a gente tem uma resistência em cima e um suporte embaixo, e o preço tende a ficar nesse meio. Acontece que desde quando a gente iniciou essa tendência de alta no mercado em 2018, a gente tem simplesmente um movimento aqui que a gente fez um topo, a gente marcou um topo, marcamos um fundo e a gente veio marcando esses movimentos e coincidentemente a gente consegue marcar várias linhas de tendência de alta, tá? Visto que a gente tá em tendência de alta desde lá de trás. Ou seja, a gente marcou um topo aqui, marcamos então um ponto de resistência, um topo. A gente marcou um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui. E o que a gente tem que aprender com isso aqui? Olha só, a gente tem que ter em mente que a força vendedora, a força compradora, ela nunca é infinita. A gente tem uma força compradora aqui que ela sobe, 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 mas alguma hora a gente espera o quê? A gente vai ter realização de lucro. O pessoal vai tá interessado em botar um dinheiro no bolso, visto que o preço subiu essa quantidade absurda aqui, que foi de 2.600%. Ou seja, o pessoal vai querer botar um dinheiro no bolso e aí a gente vai ter um período de realização, visto que a gente está no gráfico semanal. Agora, o que você tem que ter em mente para esse momento exato? Eu estou explicando isso tudo para você entender por que agora pode ser um ponto perfeito para a gente fazer uma reversão de tendência e ainda buscar um topo histórico nessa história, tá? Não desista ainda. Ainda mais porque a gente ainda se encontra acima do nosso ponto de suporte extremo aqui, que são, né, os 40 mil dólares. Os 40 mil dólares aqui é o ponto que a gente tem que ficar esperto. E por que ele é tão referência pra gente? A gente já conversou aqui, a gente tem uma quantidade de volume absurda nesse meio aqui. Se a gente usar a ferramenta perfil de volume, vamos ver que o maior volume negociado dentro desse período foi justamente aqui nessa faixa de 40 e 30 mil dólares. Então a gente tem aí um período não, tá? A gente tem um intervalo muito protegido pelo mercado. A gente já conversou, né? A gente tem diversos interesses dentro dessa região e quando o preço começa a entrar nessa região, você vai ver o quê? Você vai ver uma região que vai estar botando em risco as posições dos grandões. Isso não é legal para ninguém, né? Você está posicionado e o preço vai para a região onde você comprou. Isso significa que você ou vai ficar no 0 a 0 e vai tirar o seu lucro, ou você vai começar a ficar em prejuízo. Então a tendência dos posicionados dentro dessa região amarela aí é justamente não deixar o preço entrar. O preço entra, eles empurram para cima, conforme já aconteceu nessas últimas semanas, o preço não deixou. E o que está me reforçando aí? A ideia que a gente pode estar tendo um período de reversão agora. Simplesmente, no gráfico semanal, a gente tem uma vela sendo formada aqui que, bom, deixou uma sombrinha embaixo e ela bateu exatamente aqui na nossa linha de tendência de alta que a gente marcou desde 2018, tá? Não é uma linha de tendência que é de curtíssimo prazo, nossa, se perder vai fazer isso, não, tá? É uma linha de tendência que a gente pegou lá de trás, estamos fazendo aí um canal gigantesco de alta, não é à toa que o Bitcoin sempre esteve com tendência de alta. E o que você tem que entender dessas linhas de tendência, né, esses suportes e resistência? Desde lá de trás, quando a gente vai reparar é o seguinte, a gente sempre tem movimentos diretos, tá? Você pode reparar que depois a gente formou isso na hora da queda, o Bitcoin faz um movimento direto, ele não para de forma alguma, ó. É uma queda até buscar um suporte. Quando ele busca esse suporte, ele forma um topo até outra resistência, depois ele vai de ponto a ponto, tá? Não é de meio termo, ele não fica costurando aqui no meio, ele faz movimento direto de um ponto para o outro. Isso aqui é totalmente importante. Por quê? Porque nesse exato momento que nós estamos agora, tá? A gente pode estar vendo o Bitcoin buscar uma região de suporte que bate em confluência aí com a região dos 40 mil, que é uma região protegida, e
também a nossa linha de tendência de alta que a gente pegou desde lá de trás e vem sendo respeitada desde aqui de 2019, tá? Então a gente tem uma referência gráfica que já foi respeitada uma, duas e está sendo respeitada 3 vezes. Ou seja, antes isso aqui era uma resistência, o preço tentava bater ali para romper e o mercado não deixava. Agora essa região virou um suporte, ou seja, tá? Vamos entender, a gente está desde 2019 colhendo uma resistência. Rompemos a resistência, essa resistência que era difícil virou um suporte. Agora esse suporte vai ser um suporte importante somado com a região dos 40 mil. Cara, se você botar isso na balança, você vai ver que isso é um absurdo. Isso aí pode indicar pra gente que nós dificilmente vamos ver, por agora, o preço batendo aí menos um valor abaixo dos 40 mil. É interessante para nossa tendência, é um estudo, tá? Isso aqui é simplesmente pegando o comportamento desde 2018 do mercado. Isso é interessantíssimo, porque quando você sabe de análise gráfica, isso começa a fazer muito sentido e é totalmente importante. O que leva a crer o que para nós agora? Simplesmente se a gente pegar esse movimento aqui como um movimento de reversão que pode estar perto. Por que eu estou falando que pode estar perto desse movimento de reversão? Porque nós estamos vendo uma queda muito acentuada no gráfico semanal, ou seja, a gente não tem o famoso pullback. O que é o pullback? Se você não sabe, com certeza o pessoal do treinamento já sabe, mas é muito importante falar aqui, porque é o seguinte, a força alguma hora ela acaba. A força compradora alguma hora vai realizar, a força compradora cai, a força compradora vira força vendedora. Alguma hora a força vendedora cansa e vira força compradora, porque gera-se oportunidade de quem vender no prejuízo, já vendeu e já se livrou dos seus prejuízos aí, já afundou o barco. Agora o pessoal vai enxergar a oportunidade e vai comprar. Então toda vez que a gente chega no gráfico aqui, busca um fundo, ainda mais um gráfico semanal formando um W aqui, a gente pode ver uma reversão. Agora, nada impede também do preço vir buscar o nosso fundo máximo aqui do RSI, na região de sobrevenda do RSI no gráfico semanal. É possível, Douglas, isso acontecer? Não, totalmente possível. A gente sabe que o mercado gosta de fazer o que ele quer, né? Ninguém manda nele. Então, qual é a nossa teoria em volta disso? A gente está tendo uma queda muito forte, muito acentuada, sem pullback. O que é o pullback? É um respiro do mercado para ele continuar caindo. A gente não consegue fazer uma queda infinita do mercado porque quem vamos lá, já perdeu a esperança do mercado e está vendendo muito, já está realizando prejuízo, alguma hora vai acabar essa turma. Vai ficar só os caras que não largam o Bitcoin de forma alguma. Os caras não vendem, o mercado pode estar acabando, os caras não se desfazem das suas posições. Então, chega uma hora que a força vendedora, que vem da força do mercado, a parte do mercado que é desesperada, vê queda, já sai vendendo, a gente vai ter alguma hora acabando essa força. Então, o que a gente precisa ter para pegar esse povo aí e fazer eles venderem? Bom, o ideal seria fazer uma pernada para cima, famoso pullback, para dar uma esperança para esse povo e quem voltar para o mercado, voltar já pensando, 80, 90 mil, agora a gente vai romper o topo histórico. Então, quando esse povo voltar na ganância, é a hora que o mercado gosta e pum, na cara. Então, para o mercado ter uma queda consistente, ele precisa desses pullbacks para empurrar o preço mais para baixo. E no gráfico semanal você consegue ver isso muito bem, tá? Toda queda você vai ter uma força contrária, mesmo que demore. A gente teve uma queda muito forte aqui na metade do ano passado, 50% de queda. A gente tem um pullback. Só que esse pullback aqui, ele poderia muito bem dar continuidade à queda, mas o mercado decidiu fazer o contrário e começou a subir. Esse aqui é o nosso esperado pullback. Toda hora a gente vai ter esse pullback e se a gente voltar no passado, não vai ser diferente. Você vai ver que no gráfico semanal, né, isso aqui parece que é uma queda infinita. Douglas, cadê o pullback? O pullback você está vendo aqui, semanas seguidas de alta. Nossa, Douglas, mas é tão pequeno. Pequeno, olha a valorização dessa tendência aqui, 50%. O preço subiu 50% no pullback. Então, é o que eu espero nesse exato momento, juntando tudo isso que eu falei para vocês. A gente tem suportes, tanto simplesmente por conta do volume de interesse que nós temos um suporte forte por conta de um canal que está sendo construído desde 2018, o que leva a crer algumas opções para a gente. Com o mercado a gente consegue enxergar que ele busca de um suporte para o outro, uma resistência para outra, a gente vai pensar no seguinte, nesse ponto que a gente está agora, a gente pode ter uma pernada para baixo, direto para aqui os 20 mil, tá? Que é totalmente possível, já que esse aqui é o topo histórico anterior, e cara, convenhamos, não é impossível, mas abaixo de 20 mil
eu não vejo o Bitcoin de forma alguma, tá? Porque ele tá se expandindo muito, o mercado tá crescendo de uma forma absurda, a gente tá tendo já um interesse, a busca por Bitcoin já muito acima do normal. 2021 foi um ano mágico para o mercado de criptomoeda e eu não vejo motivo nenhum para frear tudo agora e acabar, ainda mais com um movimento tão quente na economia agora como a gente está tendo, de inflação tocando. Então a gente tem muitos dados que falam assim, ó, Bitcoin tá aí e ele veio para chamar atenção e isso pode dar muito certo, muito bom para quem já está incluído no mercado, já sabe o que tem que fazer, que é como você que está assistindo. Então olha só, a gente tem essa possibilidade de um suporte para o outro, tá? A gente perdendo esse suporte, ele vai partir para o próximo dos 20 mil. Aí sim acabou, mas como eu falei para vocês, a força vendedora não dá conta disso tudo. Ou seja, a gente precisa de um pullback. Então a gente poderia fazer um pullback até os 50 e poucos mil, 60 mil para continuar caindo. Ou seja, a gente pode ter oportunidade ainda ou para sair do mercado, ou para se livrar das posições, ou também para fazer belas compras em bons projetos agora. Com algumas oportunidades únicas e bons projetos, tá? Projeto com aplicabilidade, com funcionalidade para o dia a dia, já que a gente está vendo o Bitcoin perdendo um pouco do espaço, as altcoins ganhando, a gente já perdeu os 40% de dominância do Bitcoin. Isso é interessante pra gente, porque o mundo das altcoins está se expandindo cada vez mais. Então, o que resta a gente pensar? Bom, a gente tem uma oportunidade, uma possibilidade de descer no gráfico, só que a força vendedora já está muito exausta. Então, o ideal seria a gente fazer um pullback para continuar caindo. Então, uma queda absurda agora, absurda, caótica de 50%. Vamos ver quantos por cento a gente teria nessa queda aqui. 50% de queda é inviável. Inviável. Só se acontecer um fator muito bizarro no planeta Terra. E, cara, todo mundo buscar liquidez, todo mundo sair do mercado. Que a gente já teve uma queda aqui absurda de quê? 50% também. Então, a gente vai cair mais 50%, vai sobrar só 25% da tendência. Então, gente, não faz sentido. É possível? É. Mas o que mais faz sentido pra gente é sim uma pernada pra cima. Então leva a crer o quê? A gente ainda tem uma mini tendência aqui no meio, tá? Formada pelo quê? Por esse topinho e por esse topinho aqui. Então a gente pode buscar essa região, que seria mais ou menos ali nos 65 mil? Pode. Por que não? Então a gente ainda tem um espaçozinho aqui pra fazer um pullback nessa região pra voltar a cair ou reverter a tendência de vez. Então a gente tem muitos cenários acontecendo. Você pode ver que nesse canal você vai encontrar várias mini linhas de tendência. É muito importante porque quanto mais confluência você tiver, melhor, ainda mais casando um ponto tão importante, né? Um suporte somado com os 40 mil do canal. Então, cara, isso aqui é muito importante. É uma análise, é um modelo de você interpretar o mercado muito bacana, juntando tanto a parte psicológica do mercado quanto a parte gráfica. Isso com certeza você tem que botar na balança, porque a gente sabe que nenhuma tendência é para sempre. A gente sempre vai ter força contrária. Aqui você tem queda, você tem um pullback de 50%, você cai mais, depois você tem um pullback, e esses pullbacks fazem parte para dar gás para o mercado para cair mais, porque não existe isso aqui de queda infinita, porque, cara, vai estar todo mundo vendendo dessa forma o Bitcoin vai cair, vai acabar de vez. Então a gente sempre, quando a gente tem queda, temos pessoas comprando, empurrando o preço para cima. Felizmente a força da moeda, e a gente consegue ver claramente nesse gráfico como que o longo prazo para o Bitcoin ele é tão valioso. Ele continua sendo escasso, ele vai diminuindo a oferta cada vez mais, e, na verdade, a demanda só aumenta. Então, lei da oferta e demanda, como o pessoal tem uma aula específica lá no treinamento, você já casa isso tudo e fala, caramba, cara, que absurdo. Realmente o Bitcoin tem uma tendência muito forte de alta para passar os próximos anos. Então, cara, isso aqui simplesmente foi o básico para você entender que nesse momento a gente tem uma chance de ir para cima e ir para baixo. Mas a chance está maior de ir para cima, mas não vá achando que realmente você vai sair voando para cima e ir para o infinito, porque pode acontecer? Pode, mas a gente tem que ficar esperto e pelo menos nós temos o quê? 2 alvos nesse momento. O primeiro alvo que você tem que ficar ligado é justamente aquele alvo que casa junto com esse topinho aqui que a gente tinha visto, que casa e bate certinho ali nos 66 mil. Então a gente tem nosso primeiro alvo aqui nos 66 mil, e caso a gente passe direto, como a gente vê que ele costuma ir de um ponto para o outro, a gente pode até buscar ali os 80, 90 mil dólares, e se a gente acontecer, né, da super tendência do Bitcoin voltar, temos alvo aí para os 200 mil. Nossa, mas isso é surreal. Então calma. Vamos ir no mais perto para depois a gente focar no mais longe, né? Então, para a gente chegar nos 200 mil, a gente tem que passar dos 60, passar dos 90, dos 80 e depois a gente pensa em 200. Então,
vamos pensar no agora. Vejo muitas oportunidades aparecendo aqui no nosso ecossistema de criptomoedas, projetos bons. Então eu não consigo enxergar um ecossistema tão valioso de criptomoedas morrendo, deixando de ter suas utilidades por causa da queda do mercado. A gente vai ver esse mercado cada vez mais amadurecendo e se preparando mais para ser um mercado sólido, porque ainda a gente tem que entender que é um mercado novo. O mercado novo, ele tem essa volatilidade, é o que faz dele especial, mas em algum momento isso vai acabar, tá? Então a gente tem que aproveitar esse momento, aprender análise gráfica, extrair o máximo de conhecimento que você pode por agora para botar em prática, para colocar dinheiro no bolso, porque com o passar do tempo isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu espero que essa aula tenha sido boa, tá? O pessoal do curso lá vai ter mais conteúdo, mas eu resolvi postar isso para todo mundo, porque ele serve como uma análise diária para o Bitcoin, mas lá o pessoal vai assimilar com os conteúdos de mais de 80 aulas lá que tem, ensinando cada coisinha que eu já mostrei aqui. Então, muito obrigado, deixa o seu like se esse vídeo foi bom para você, te agradeço de coração. Se inscreve no nosso canal para acompanhar mais vídeos todo dia fazendo análise para você, e a corretora... Calma aí. E a corretora com taxas baratíssimas aí embaixo, nosso parceiro OKEx. Não deixe de pelo menos conhecer, criar sua conta lá para ver como é que é o negócio, porque, cara, é outro nível, tá? Muito obrigado, tamo junto, boa semana para vocês e a nóis.